Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um estudo da poderosa palavra do Senhor, para a honra e glória do nome dele, para entendimento de todos nós. Amém? Nós estamos no livro de Zacarias, e no livro de Zacarias todo ele aponta para o Apocalipse, aponta para os fins dos tempos. Aqui nós vamos achar, por exemplo, no capítulo 1 e capítulo 6, os 4 cavalos, que está em Apocalipse 6. Nós vamos achar os 2 ungidos, que são as 2 testemunhas do capítulo 11. Amém? Nós vamos achar aqui a volta do Senhor, quando ele chega, está em Apocalipse 1, versículo 7 e 8, em nome de Jesus. Amém? E nós queremos fazer um estudo com os irmãos do capítulo 11, para a honra e glória do nome do Senhor. Queremos estudar aqui juntos o capítulo 11, para que a gente possa entender a palavra. Então os irmãos abram aí, em nome de Jesus, Zacarias capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos se inscreverem em nossos canais, em nome de Jesus. Nós estamos aí nas redes sociais. Se inscreva, irmãos. Se inscreva, que nós precisamos fazer o trabalho crescer. Precisamos levar a palavra. O fim dos dias estão aí na nossa frente, estão chegando. As coisas estão ficando muito estreitas e nós precisamos correr com a palavra do Senhor, porque tem pessoas por aí que não têm noção ainda de que é exatamente a palavra do Senhor, que é uma Bíblia, que vive dentro de religiões. Tem pessoas que nem religiões vivem ainda, amém? Mas nós precisamos fazer essas verdades chegarem a essas pessoas. Então, se os irmãos gostarem do estudo que nós vamos fazer hoje, se inscreva nos canais e compartilhe a mensagem, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, em Zacarias 11, o versículo 1 diz assim: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o bosque forte é derrubado. Bom, esse versículo 1 e 2, ele está apontando para a grande tribulação. O Senhor está falando de destruição naquela região lá, amém? De destruição na grande tribulação. A grande tribulação também é para o mundo todo, amém? Em nome de Jesus. O nosso estudo começa verdadeiramente no versículo 3. Glória a Deus. E o versículo 3 diz assim: Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. E o que o Senhor está querendo dizer para nós aqui nesse versículo 3 aqui? O Senhor está apontando, irmãos, nós vamos entender aqui, para o sistema religioso. Nós já falamos aqui em outros vídeos que nós temos aí, os que vão formar a Babilônia é o sistema religioso. Amém? O Senhor Jesus, ele está na palavra. Ele é o nosso pastor. Essa palavra, como diz em João 1, no Evangelho de João 1, é o próprio Senhor. Amém? O Senhor, presta atenção nisso aqui. Voz de uivo de pastores. Está acontecendo alguma coisa aqui que os pastores estão uivando. Amém? Porque a sua glória foi destruída. A glória desses pastores foram destruídas. Amém? Glória a Deus, está entendido? Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Nós achamos um paralelo aqui em Jeremias 25. Então vai lá em Jeremias 25, para a honra e glória do nome do Senhor. Jeremias 25, abra aí. O versículo 34. Em 25, 34, diz assim: Uivai, pastores. Olha só, irmãos. Deixa eu abrir aqui em nome de Jesus, em Zacarias. Glória a Deus. Zacarias saiu daqui. Zacarias 11.
voz de uivo de pastores, diz o versículo 3, porque a sua glória foi destruída. Olha que diz Jeremias, aponta direto para Zacarias. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serem mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. Presta atenção, irmãos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto dele. Olha, presta atenção nisso aqui, que nós estamos no mesmo contexto. Aqui diz que o Senhor está destruindo o pasto dos pastores. Qual que é o pasto dos pastores? É as ovelhas. As ovelhas são o pasto dos pastores. Aqui o Senhor está destruindo as ovelhas também. Amém? Porque as suas malhadas pacíficas serão desraigadas. O que é malhada pacífica? São as pessoas que dentro de uma religião não se mexem. Elas não se mexem para nada. Tudo que é falado ali, elas assumem como uma verdade. Não vão para a palavra, não estudam, não querem saber. Olha como isso aqui é forte, irmão. Porque as suas malhadas, as malhadas de quem? Dos pastores. As suas malhadas pacíficas serão desraigadas. Essa passividade de não se interessar pelo Senhor, não se interessar pela palavra dele. E ir cumprindo atos religiosos que não tem nada a ver com a palavra, nada a ver com a Bíblia. Os irmãos têm que entender que o pastor chama Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Ele é o pastor. É nele que nós temos que fiar, que pôr a nossa confiança. Não em homens. O Senhor fala isso, é falado na Bíblia inteira, e o Senhor vem à terra para falar isso. Não confie em homem. Lá em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem. E se os irmãos avaliarem bem a palavra desse versículo, o Senhor está dizendo que o homem que confia no homem está embaixo de maldição. Dá para entender isso? Em nome de Jesus? Amém? Porque suas malhadas pacíficas serão desraigadas por causa do furor da ira do Senhor. O furor da ira do Senhor, ele vem em Apocalipse 16, que é o cálice da ira. E aí o Senhor vai desraigar toda essa ira em cima dessas pessoas pacíficas, esse pasto de pastores, que engordam pastores, e que ficam mornos na igreja. Amém? Glória a Deus. Até aqui, irmãos, tá bom? Eu queria passar esse entendimento aqui, em nome de Jesus, para os irmãos, a princípio. E seguimos aqui em Zacarias, agora no versículo 4. Eu espero que os irmãos tenham entendido isso, porque é muito importante. Nós estamos vivendo em tempos extremamente difíceis. E os irmãos tenham paciência aí, que esse capítulo de Zacarias é muito importante para um posicionamento do final dos tempos. E nós estamos chegando no final dos tempos. Eu li hoje uma matéria, num site, eu não lembro o nome agora, de que no ano que vem, em 24, né? Nós estamos no ano de 23, a moeda será digital. Amém? Te lembra alguma coisa isso da palavra? Para aqueles que conhecem a palavra? A moeda digital começa a prisão do ser humano. Amém? Porque todo o Estado tem acesso. Você não tem dinheiro no bolso. Aliás, você anda sem um centavo no bolso. Então, quando o Estado quiser te oprimir, ele vai bloquear a sua conta. Dá para entender isso, em nome de Jesus? Você só pode comprar com o dinheiro digital. Dá para entender o tamanho do perigo que é isso? Lá tem uma lei 2681, se eu não me engano, em que estão tentando passar no Congresso Nacional, que vai ser para nos caçar, nós que pregamos a palavra. Se entere disso. Nós estamos chegando em dias que não vão ser fáceis de suportar.
E se nós não entendermos isso aqui, para saber aquilo que nós temos que fazer, tem pastores por aí que não estão preocupados, estão preocupados com o dízimo. Estão preocupados com o dízimo. Não com o entendimento. Não estão preocupados em passar o entendimento. Então preste atenção no entendimento. Esse capítulo é muito importante. Talvez eu não consiga fazer esse capítulo num vídeo só. Talvez dê uns 3 vídeos aí. Mas eu vou fazer em 3 partes para não ficar grande, não ficar comprido e os irmãos poderem fazer um estudo mais tranquilo. Então, o versículo 4 de Zacarias 11 diz assim: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Glória a Deus. Apacenta as ovelhas da matança. Olha, irmãos, em nome de Jesus. Isso aqui é muito importante entender. Lá no tempo de Zacarias, que nós estamos lendo aqui, e antes e depois de Zacarias também, e no tempo do Senhor Jesus também, a lei dizia que aquele que cometesse um pecado, e dependendo do pecado que ele cometesse, ele tinha que levar uma ovelha, um carneiro, uma ovelha, para sacrificar, para que, derramando o sangue da ovelha, ele fosse perdoado. Essa era a lei. Para que no mundo espiritual isso fosse pago, porque o mundo espiritual ele exige sangue, isso é pago com sangue. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz e pagou com o sangue dele. Amém? Isso é muito profundo, isso é necessário que se entenda isso, porque aí os irmãos vão entender o quão perigoso é o mundo espiritual. Fora do Senhor, não tem saída. Eu preciso lembrar os irmãos, fora do Senhor, de fato, verdadeiramente, não tem saída. Então, quando a pessoa cometia um pecado naqueles tempos, o que ela fazia? Ela pegava uma ovelha e levava para o templo para sacrificar a ovelha. Aí o sacerdote, o pastor, ia sacrificar a ovelha pelos pecados dele. E o que o pastor deveria fazer? Ele deveria ensinar a pessoa. Deveria falar, você não pode cometer um pecado desse. Por quê? Porque esse bichinho é um bichinho inocente. Ele está morrendo por causa do seu pecado. É por isso que ele está morrendo. Amém? Glória a Deus. Está entendido? Então tá. Aí, nós vamos continuar lendo, mas eu vou adiantar o comentário aqui. Aí, o que os pastores, então, os sacerdotes fizeram? Sabendo que as pessoas tinham que levar as ovelhas para sacrifício por causa dos seus pecados, e talvez também as pessoas tivessem um constrangimento, porque se o povo visse alguém com ovelha indo para o templo, o que ele ia falar? Ele cometeu um pecado. Então isso era exposto para todo mundo. Amém? Então os pastores naquele tempo, que não é diferente de hoje, criaram uma saída para isso. Eles criavam as ovelhas e as pessoas tinham que ir lá comprar a ovelha deles para sacrificar. Então fizeram um comércio em torno disso. Amém? Nós vamos ver isso lá quando o Senhor, no templo, ele derruba as mesas lá todas. Nós conhecemos essa passagem aí. Amém? Para entender isso aí, então presta atenção daqui para frente. Versículo 4 novamente. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, os donos dela matam ela. E não se tem por culpados, porque a lei diz que eles teriam que matar, por causa dos pecados. Cujos vendedores dizem, os vendedores quem que eram? Os pastores. Louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas. Então aqui eu estou contando para os irmãos uma história secular, que acontecia no mundo real. Mas isso aqui, nós estamos falando de Apocalipse. Isso aqui aponta para Apocalipse. Isso aqui aponta para frente. Os irmãos têm que entender isso aqui. Isso é importante entender isso aqui. Porque isso aqui aponta lá para frente. Amém? Glória a Deus. Ó, eu vou em Romanos 8 agora,
e depois eu vou em Apocalipse 3. Então, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção para a honra e glória do nome do Senhor. Romanos 8, 33. Glória a Deus. Só conferindo aqui. Romanos 8, 33 a 36. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é condenado? Aqui o Paulo, isso aqui nós estamos na igreja espiritual. Amém? Paulo está falando da nossa salvação. Nós, então, aqui, ovelhas do Senhor. Nós estamos falando aqui da igreja espiritual. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, que somos nós? Porque é Deus que nos justifica. Não existe mais lei aqui. A justificativa nossa está no Senhor. Amém? No seu sangue. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então aqui está o nosso pastor. Esse aqui é o verdadeiro pastor. Ele é o seu pastor e o meu pastor. É nele que nós temos que prestar atenção. Em nome de Jesus. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então Paulo faz essa pergunta. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Já que nós somos hoje uma igreja espiritual. A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Tudo isso aqui nós vimos em Apocalipse. A igreja do Senhor, as duas testemunhas, vai enfrentar tudo isso aqui. Como todos enfrentam durante os tempos. Alguma coisa disso aqui. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Se nós olharmos para o mundo espiritual aqui, como ovelhas do Senhor, rebanho dele, amém? Toda vez que alguém de nós vai para o batismo, ele morre para o mundo. A ovelha morreu para o mundo. Glória a Deus, está entendido isso? Eu estou falando do espiritual agora. Amém? Estou usando o mesmo Mateus, o mesmo Zacarias 4, 5, e falando para os irmãos do espiritual. Assim diz o Senhor, apacenta as ovelhas da matança. Qual que é a ovelha da matança? Aqueles que morrem no batismo. Aqui eu estou jogando no espiritual. Cujos possuidores a matam. Os possuidores matam a ovelha porque elas morrem para o mundo. E não se têm por culpados, porque eles estão entrando na glória do Senhor. Cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor porque tem enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Agora nós vamos então, saindo daqui, para Apocalipse 3. Porque aí eu vou apontar para os irmãos, em nome de Jesus, a igreja do fim dos tempos. Em Apocalipse 3, no versículo 15, e agora os irmãos prestem atenção, em nome de Jesus. Diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Olha, presta atenção, o Senhor está dizendo que conhece as obras, que quem está na obra dessa igreja, chamada Laodiceia, a igreja da Laodiceia é a 7ª igreja de Apocalipse. É a última igreja dos tempos, antes da Babilônia. Amém? Glória a Deus. E é a igreja do nosso tempo. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo que conhece as obras dessa igreja, que nem és frio nem quente. Mas ele diz, quem deras fosse frio ou quente. Por que o Senhor está dizendo quem deras fosse frio ou quente? Seria bom se você fosse frio ou quente. Por que o Senhor está falando isso? Você já fez essa pergunta? Você nunca pensou nisso, nessa frase do Senhor? Amém?
Diz assim, o versículo 16. Assim porque és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é o morno, irmãos? Que o Senhor detesta tanto. Ele prefere o frio, ele detesta o morno. Ele não suporta o morno. O morno é o religioso, que vive dentro de sistema religioso. Quando ele chegou nesse mundo, existia um sistema religioso. E não aceitaram ele no sistema porque o sistema estava pronto. Ele só ia atrapalhar o sistema. Então não aceitaram ele lá. Como é que os irmãos acham que a sétima igreja é? É uma igreja de salvação? Ou é um sistema religioso? Precisamos entrar nesse assunto para que a gente possa enxergar com os olhos que o Senhor está mandando nós enxergarmos. Senão a coisa vai ficar feia aí na frente. Para muita gente. Amém? Ó, presta atenção no versículo 17 que você vai identificar a igreja. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí diz o Senhor, não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Não é difícil entender a palavra. O Senhor escreve de uma maneira direta e simples. A palavra do Senhor é profunda, mas ela é simples de entender. Porque o Senhor é simples para falar. Nós precisamos, em nome de Jesus, prestar atenção na palavra do Senhor. E não que o homem tenha nos informado ou nos dado norma para fazer. O Senhor nos libertou. Amém? Ele não diz que nos libertou da lei para que a gente não vivesse embaixo de lei? Embora as leis estejam por aí, nós não vivemos embaixo de lei, vivemos da graça dele. Precisa entender isso, em nome de Jesus. Ó, presta atenção. Se você entra numa repartição e está escrito lá, não fume, aquilo é uma norma. Mas se você não fuma, não serve para você aquela norma. Você vive fora de norma. É simples de entender. Não viva dentro de normas. Não viva dentro de normas. Você viu aqui que o Senhor vai destruir os pastores e as malhadas pacíficas. Vai destruir o pastor e o pasto junto. O Senhor tem uma passagem, quando ele conversa com os fariseus, no tempo que ele esteve aqui, que eram os pastores daquele tempo, e ele diz assim, cegos, guias de cegos. O que ele quis dizer? Que aqueles pastores eram cegos e estavam guiando cegos. Ah, mas o que estava sendo guiado não tem culpa? Presta atenção no resultado dessa frase. Não se salvam, eram os pastores. E não deixam os outros se salvar, eram as ovelhas. Você não precisa de pastor. Você precisa do Senhor. O Senhor é o seu pastor. A palavra é o Senhor. Entenda isso em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos encerrar esse vídeo aqui e continuamos na segunda parte para que não fique muito comprido em nome de Jesus. Amém?